Decisão do plenário da Câmara de isentar PIS/COFINS do óleo diesel gera controvérsia no governo e presidente da Casa reafirma compromisso com a solução para a crise de abastecimento no país. Comissão especial que analisa o futuro da Eletrobras discute a oferta de ações da empresa na Bolsa de Valores. E esta edição destaca também: projeto em análise na Câmara quer facilitar a compra por pessoas com deficiência de veículos adaptados com isenção de IPI. Maridos de mulheres militares da Polícia e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal poderão ser reconhecidos como dependentes. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública. Boa noite. Em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. Causou controvérsia no governo nesta quinta-feira a decisão do plenário da Câmara, que na noite de ontem aprovou a redução a zero do PIS/COFINS, contribuição cobrada sobre o óleo diesel. Dúvidas em torno da perda de arrecadação motivaram um novo debate. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reafirmou o empenho da Casa em ajudar a resolver a crise de desabastecimento no país. Autoridades e parlamentares mais ligados ao governo questionaram o valor que deixará de ser arrecadado com a isenção do PIS/COFINS cobrado sobre o diesel. Avisamos, inclusive, diversas lideranças que aquele valor de 3 bilhões de reais que daria aí a isenção de PIS/COFINS até o final do ano, estava errada essa conta. Nós avisamos que giraria em torno de 15 bilhões. Outros parlamentares, como o líder do Democratas, rebateram essa visão. Estimativas da Receita, estimativas de economistas, elas são sempre estimativas. Nós tivemos um grande exemplo disso no final do ano, quando se imaginou que a questão do refis daria uma receita para o governo de 3 bilhões e a receita passou de 30 bilhões. Então é natural, nós demos uma resposta rápida, certeira, mostrando que a única forma de nós não onerarmos o cidadão brasileiro com aumento no combustível é a redução de impostos. E é isso que a Câmara fez ontem. O presidente da Câmara disse nesta quinta que a queda de arrecadação deve ficar em torno de 9 bilhões de reais. Ele destacou que a Câmara está tentando encontrar soluções para um momento difícil que paralisa o país. Aqui está todo mundo trabalhando de forma séria, querendo acertar, querendo ajudar. Aliás, muito mais do que o governo quis se ajudar o Brasil nesses últimos meses, nessa crise que estava na cara de todo mundo que ia acontecer, que é a crise do petróleo. Para o deputado Rodrigo Maia, é preciso encontrar compensações tributárias para diminuir os efeitos da nova política de preço dos combustíveis. Esse teria sido o erro do governo. É uma crise muito profunda para achar que o impacto do preço livre do combustível, que seja de diesel ou da própria gasolina, não vai mexer no orçamento da vida das pessoas mais simples no Brasil. O que eu acho que está faltando é um pouco dessa compreensão. A Câmara vem debatendo nos últimos meses o futuro da Eletrobras. O governo quer capitalizar a empresa lançando ações na Bolsa de Valores. Com isso, a estatal deixaria de ser controlada pelo Estado. A proposta está em discussão, mas não é a única. Os deputados também podem fazer sugestões, não só alterando a ideia original, mas propondo modelos completamente diferentes. O deputado Leonardo Quintão é do MDB, partido do governo. Mas quando o assunto é Eletrobras, ele avisa. A proposta original do governo não é a melhor. Pelo contrário, ela é ruim para o povo brasileiro. A comissão especial que debate o destino da Eletrobras já tem mais de 180 sugestões de mudanças. Algumas são do deputado Leonardo Quintão. Ele propõe, por exemplo, uma alternativa. A inspiração veio da BR Distribuidora, um braço da Petrobras. A BR forma uma rede com 8 mil postos espalhados pelo país. Em 2017, a empresa vendeu 28% do seu capital em ações na Bolsa de Valores. A operação arrecadou 5 bilhões de reais. A ideia é fazer o mesmo com as 4 principais subsidiárias da Eletrobras: Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul. Se 40% delas forem vendidas em ações, a estimativa do deputado é que o governo poderia arrecadar entre 30 e 40 bilhões de reais. A nossa proposta, o governo mantém um certo controle ainda da companhia, porque energia, água é soberania nacional e nós não podemos entregar essa soberania nacional para grupos estatais estrangeiros. A oposição olha a proposta com desconfiança e prefere esperar.
Vamos aguardar as eleições para ter um governo legítimo que vai, junto com a sociedade, construir as soluções para essas empresas. Atualmente, a lei permite à pessoa com deficiência comprar veículos adaptados com isenção de IPI a cada 2 anos. Mas um projeto em análise aqui na Câmara permite a redução desse prazo caso o comprador tenha o carro roubado ou sofra acidente de trânsito. A venda de veículos com algum tipo de adaptação já representa 8% do total de carros vendidos no Brasil. Marilane Guedes teve paralisia infantil. Ela conta que não é fácil cumprir as exigências do Detran e da Receita Federal para comprar um carro adaptado. Mas ter um veículo para se locomover faz toda a diferença na vida de quem tem algum tipo de deficiência. Você tendo essa facilidade de ir e vir, sem muita dependência, é fundamental para a gente. A lei brasileira garante a isenção do IPI para carros adaptados, mas estipula um intervalo de 2 anos para que uma pessoa com deficiência troque de carro de novo com o mesmo incentivo. Agora, a Câmara analisa uma proposta para flexibilizar esse prazo se o carro for roubado ou tenha sofrido acidente com perda total. O mesmo benefício já foi aprovado para os taxistas. Você imagina uma situação que ninguém quer, é que alguém sofra um acidente de carro, mas ela fica impedida de comprar um outro veículo, por exemplo, esperando o prazo de 2 anos. Esse projeto ele é de suma importância, não tem tanto impacto econômico, porque esse desconto já está previsto em lei, apenas um encurtamento entre esse período de 2 anos, caso haja um sinistro com o veículo. De acordo com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a venda de carros com algum tipo de adaptação representa 8% do total de vendas da indústria automobilística do país. Ele concorda com a proposta já aprovada na Câmara pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A proposta ainda vai passar por mais 2 comissões antes de ir ao Senado. E, se depender do secretário, deve virar lei. Hoje, a modificação de um veículo para que ele seja adaptado a transportar uma cadeira de rodas, ela custa em torno de R$30 mil, né? Então, é uma forma de subsidiar um pouquinho aí o gasto excessivo que a pessoa tem para poder ter essa solução de transporte. É o acesso ao lazer, ao estudo, à saúde, ao trabalho, todas as questões que passam pela vida da gente, né? Agora, a proposta vai ser analisada pela Comissão de Finanças e Tributação. A nova lei de imigração completa hoje 1 ano. Veja na reportagem o que mudou para quem quer visitar o Brasil e para as pessoas que buscam recomeçar a vida por aqui. Em algumas situações extremas, sair de um país para morar em outro é uma questão de sobrevivência. Como no caso desse sírio, que hoje vive no Brasil. Primeira vez caiu 3 bombas abertas no meu filho quando ele foi na escola. Segunda vez, depois de quase 1 semana, meu filho viu uma bomba dentro de carro. Muita gente morreu aberto na ônibus da escola. O Brasil tem um pouco mais de 10 mil refugiados reconhecidos desde 2007. O maior grupo são sírios, 39% do total. O refúgio é uma das possibilidades de entrada no Brasil reguladas pela Lei de Imigração, sancionada há 1 ano, em maio de 2017. Como explica esse especialista, a lei define direitos e deveres do visitante e do migrante. Essa lei de imigração é uma conquista para o Estado brasileiro, porque ela vem substituir o chamado Estatuto do Estrangeiro, que foi editado e promulgado na década de 1980. Então, era uma lei que ainda estava sob o regime da ditadura militar, e era uma lei que olhava o imigrante como uma ameaça à segurança nacional. Essa nova lei, ela muda o enfoque e ela olha o imigrante como um sujeito de direitos. Uma pessoa com direitos. É exatamente assim que Marra se considera agora. Apátrida, sem direito a documento nenhum, ela saiu da Síria para o Brasil. Eu queria estudar medicina, mas a primeira universidade que eu fui, eles pegaram todos os meus documentos e jogaram na minha cara. Falaram, cadê seu passaporte? Quem é você? Como a gente vai conseguir, né, se registrar? Lá que o desafio maior da minha vida começou, porque comecei para sentir que eu sou ser humano, que não existe e não consegue fazer nada.
você tem medo de passar mal. Se blitz da polícia te para, você vai preso, porque você é considerada terrorista que anda sem documento. O Brasil me deu a sensação de um ser humano. E o Brasil, se Deus quiser, vai me deixar pertencer para a pátria dele, que eu vou virar brasileira. Mas não é só a perseguição e a guerra que movem as pessoas. Desastres da natureza também. Em 2010, o Haiti foi devastado por um terremoto, que deixou mais de 3 milhões de desabrigados. A migração foi o caminho para milhares de haitianos, como Jude. Decidiu morar no outro país não é fácil. As lembranças, família, os amigos, é difícil. A Lei de Imigração de 2017 torna mais fácil o acolhimento desses refugiados no Brasil. A lei garante direitos aos migrantes e simplifica a emissão de vistos, o que facilita o turismo e os negócios. Também trata da assistência a brasileiros no exterior e prevê punições para quem se aproveitar dessa condição da migração para a prática de atos ilícitos. Infelizmente, tivemos o veto por parte do governo da anistia, o que permite que muitas pessoas ainda estejam no Brasil em situação irregular, e é por isso que, inclusive, no mesmo dia que nós celebramos o ano da Lei de Imigrações, nós conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei que que viabiliza a anistia para os que estão aqui irregularmente, que é o complemento que falta para a Lei de Imigrações. Diria que o saldo é positivo. O Brasil hoje é uma referência internacional no que diz respeito à legislação migratória. Mesmo com a lei, ainda é preciso avançar em políticas para receber os imigrantes. É o que revela o caso dos venezuelanos que têm chegado a Roraima, fugindo da crise política e econômica. Dos quase 34 mil pedidos de refúgio feitos em 2017, metade eram de venezuelanos. O Congresso está analisando a medida provisória editada para definir a entrada e a assistência emergencial a estrangeiros. Estamos fazendo esse projeto, o projeto de conversão, tendo acordo com o governo e com a sociedade civil organizada. O objetivo é dar essa assistência porque eles já estão no país, já estão em Roraima. O processo de interiorização precisa acontecer e as leis que podem facilitar, beneficiando tanto o Estado quanto esses imigrantes. O que os migrantes querem? A oportunidade de trabalhar, para recomeçar a vida, como japoneses, portugueses, italianos e milhões de outras pessoas que vieram para o Brasil ao longo do tempo. Jude abre um salão. A nova lei de imigração está dando oportunidade para os imigrantes, pessoas trabalhadoras e que venham para cá para trabalhar, para ter uma vida nova, entendeu? Amar tem um restaurante. Aqui eu igual brasileiro, só falta passaporte. Então você é feliz aqui? Sim, graças a Deus. Feliz a 100%. O relatório da medida provisória sobre assistência emergencial a imigrantes foi aprovado pela Comissão Mista de Deputados e Senadores com 78 emendas. Entre as alterações, o relator, deputado Jonathan de Jesus, do PRB de Roraima, incluiu regras sobre licenciamento ambiental em terras indígenas. O texto estabelece prazo máximo de 30 dias para a FUNAI se manifestar. Caso contrário, o empreendedor poderá fazer o estudo por conta própria. O relator do MP agora precisa ser votado, o relatório do MP precisa ser votado pelos plenários da Câmara e do Senado. A Comissão de Segurança Pública aprovou uma proposta para permitir que os maridos de mulheres militares, da Polícia ou do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal sejam reconhecidos como dependentes. A lei atual garante benefícios como plano de saúde somente às esposas e companheiras dos militares homens. A tenente-coronel Ellen Ramalho foi a primeira mulher a ingressar no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em 1993. Em 25 anos de serviço, ela viu a corporação aprender a lidar com as mulheres num espaço antes ocupado exclusivamente por homens. Mas a própria legislação ainda guarda resquícios do tempo em que as mulheres estavam de fora. A comandante gostou de saber da aprovação do projeto de lei que reconhece o direito dos maridos serem dependentes das mulheres militares. O que nós sempre buscamos é esse tratamento isonômico entre ambos, né? Estando assegurado em lei, principalmente para que as instituições que ainda não estabelecem isso
é de extrema valia, sim. O projeto de lei que garante direitos iguais para homens e mulheres militares já foi aprovado por 2 comissões aqui da Câmara. Agora vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o Senado. O objetivo da proposta é corrigir a legislação que criou o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares do DF e dar garantias também aos maridos. E se acontecer dele ficar desempregado, por que ele não pode ser dependente dela? E também, hoje em dia, o marido ajuda em todos os afazeres. É dividido os afazeres, no geral, com o marido também. Então, nada mais do que justiça ao permitir que o marido, o cônjuge, seja dependente da mulher militar. É um projeto interessante, de âmbito assim mais restrito, mas é um projeto interessante por trazer o foco da desigualdade de gênero para os homens também. Na verdade, o foco permanece sendo das mulheres, que são as maiores vítimas da desigualdade, né? A política pública, de maneira geral, para combate à desigualdade tem que ser focada em mulheres, mas eu sempre falo, quando eu vou falar sobre desigualdade de gênero, que os homens também têm a ganhar, nem que seja uma consequência indireta. Nesse caso, é uma consequência direta. O Brasil celebra nesta sexta, 25 de maio, o Dia Nacional da Adoção. Durante toda a semana, várias atividades marcaram a data, que foi instituída por iniciativa da Câmara dos Deputados. Mudanças na lei da adoção aprovadas no Congresso no ano passado tornaram mais fácil a concretização do sonho dessas novas famílias. Porque a gente acredita que filho não sai da gente, filho entra cada dia um pouquinho. Nós temos ousadia, loucura, né? Muito amor. E o mais importante é essa vontade de constituir família. Famílias Aconchegantes é o nome dessa exposição que retrata a realização de sonhos de famílias que se formaram a partir de um gesto de generosidade, a adoção. Essa e outras atividades desenvolvidas ao longo de toda a semana marcaram o Dia Nacional da Adoção, celebrado no dia 25 de maio. A data foi instituída em 2002 pelo Congresso Nacional, que no final do ano passado aprovou nova lei para incentivar novas famílias a aderirem. A nova lei da adoção, aprovada no Congresso no ano passado, alterou os prazos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para agilizar os processos. Entre outras medidas, ela prioriza a adoção de grupos de irmãos ou de adolescentes com deficiência ou com doença grave. O projeto veio com mais celeridade, com mais segurança para a família adotante, para uma família também que quer doar seu filho à adoção. Ele traz uma série de benefícios, inclusive do anonimato daquela mãe. A missão nossa do parlamento e a missão do governo foi cumprida com essa legislação avançada, moderna, e tenho convicção de que traz grande contribuição social ao país. Profissionais que atuam nas varas de adoção reconhecem que o Congresso tem cumprido com a tarefa de incrementar a legislação adotiva, mas falta à sociedade fazer a sua parte. Concretamente, nós verificamos que quem mais necessita de adoção, que são pré-adolescentes e adolescentes, de certa forma eles não têm sido beneficiados em razão das famílias que se habilitam para adoção pelo sistema de justiça ainda optarem pelo chamado perfil clássico de criança desejada para adoção, qual seja, de 0 a 2 anos de idade, saudável e sem irmãos. O Cadastro Nacional de Adoção registra mais de 40 mil famílias interessadas. Destas, 28 mil não aceitam irmãos e a maioria absoluta, quase 90%, só aceita crianças de até 6 anos de idade. O universo de crianças e adolescentes disponíveis para adoção não chega a 5 mil, mas a grande maioria possui irmãos, mais de 3 mil, e uma minoria se encaixa na idade desejada pelas famílias. Menos de 400 têm até 6 anos de idade. Para essa representante de ONG que apoia a adoção, as famílias não deveriam idealizar os filhos que pretendem adotar, mas se preparar para criá-los. As pessoas às vezes acham que eu quero um bebê, porque um bebê eu tenho esse controle, eu quero conhecer desde pequenininho, e não é isso, né? Essa intimidade é no dia a dia, né? Esse vínculo vai se formando. E o filho é uma caixa preta, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Este professor fala da experiência que teve na adoção de 2 irmãs. Eu aconselho a adoção de irmãos, e eles vêm com um vínculo muito forte entre eles, porque eles vivenciaram todo esse processo junto, que foi difícil para eles. Serem arrancados de uma família que era a família deles,
que por causas inúmeras tiveram que sair da família e foram colocados à adoção. Então eles presenciaram isso junto, compartilharam e aí eles têm uma cumplicidade muito forte entre eles, que a gente respeita e a gente entende e a gente pede licença para começar a ter essa vida com as duas, né? No nosso caso, com essas duas meninas. A gente só consegue essa paternidade, maternidade com a intimidade. Ela vai crescendo e você vai criando uma linguagem, você vai criando uma cumplicidade e ali vai se formando esse vínculo e vai se formando esse bem-querer. A exposição Famílias Aconchegantes poderá ser visitada até amanhã, na Galeria do CNJ, aqui em Brasília, na 514 Norte. E esta edição do Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. E amanhã, às 8 da noite, você assiste a Revista da Câmara, não perca. Fique agora com as imagens que marcaram a semana aqui na Câmara dos Deputados. Tchau!